queridos amigos, rádio ouvinte do programa Cristo Consolador, aqui pela Rádio Boa Nova, pelas casas André Luiz, estamos de volta, né, gente? Estamos aí com o Evangelho segundo o Espiritismo, né, Denei? Dando sequência aqui ao Evangelho, no mesmo capítulo, né? Bem-aventurados os que são misericordiosos. Temos agora no número 9, o argueiro e a trave no olho. Porque vedes um cisco no olho de vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou, como podeis dizer a vosso irmão, deixai-me tirar o cisco do vosso olho, se existe uma trave no vosso? Hipócrita! Tirai primeiramente a trave de vosso olho, e então podereis enxergar bem para tirar o cisco do olho de vosso irmão. São Mateus capítulo 7, versículos 3 a 5. 10. Um dos males da humanidade é nós vermos o mal do outro antes de ver o nosso próprio mal. Para julgar-se a si mesmo, seria necessário olhar-se num espelho, transportando-se de algum modo para fora de si, e se considerar como uma outra pessoa, perguntando: que pensaria se eu houvesse alguém? Que pensaria se houvesse alguém fazendo o que estou fazendo? É o orgulho que nos leva, incontestavelmente, a disfarçarmos os nossos próprios defeitos, tanto os morais como os físicos. Esse defeito é essencialmente contrário à caridade, porque a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa é um contrassenso, já que esses dois sentimentos se neutralizam reciprocamente, como, realmente, um homem bastante leviano para crer na sua personalidade e na supremacia de suas qualidades, poderia ter, ao mesmo tempo, bastante abnegação para pôr em destaque nos outros o bem que o poderia eclipsar, em vez do mal que poderia deixá-lo em distinção. Se o orgulho é a origem de muitos vícios, é igualmente a negação de muitas virtudes. Nós o encontramos no fundo e como causa de quase todas as ações. Daí que Jesus sempre o combateu como o principal obstáculo para o nosso progresso. Não julgueis para não serdes julgados. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Vai, Chaves. Faça a sua experiência para nós, Chaves. Pois é. Jesus, ele tem uma frase que esclarece tudo isso. Quando ele disse: se quiserdes ser meus discípulos, renunciai a vós mesmos. Quer dizer, a questão é a renúncia ao egoísmo. E vejam que Jesus ele fala renunciai-vos a vós mesmos, quer dizer, é o indivíduo renunciar ao próprio ser dele, a existência dele, para poder ser verdadeiro discípulo de Jesus. E ele complementa. Então, primeiro ele diz: renunciai-vos a vós mesmos, pegai a vossa cruz, que é o karma nosso, e segui-me. Então, o nosso maior adversário, o nosso maior inimigo, no sentido moral, do nosso progresso espiritual e moral, é o egoísmo, é o ego.
ele é a causa de tudo, de todo o mal nosso, é a origem de todos os males. Então, se nós pusermos um limite, um freio no nosso egoísmo, elevarmos mais o nosso semelhante do que a nós mesmos, dar valor ao nosso semelhante ao invés de dar valor a nós mesmos, isso aí já é uma maneira de renúncia. Então, como diz São Paulo, não vos considereis melhores do que os outros. Valorizai mais os outros que a vós mesmos. A nossa tendência é nós valorizarmos a nós mesmos. E essa questão aí do cisco no olho e a trave que nós vemos nos olhos ou no olho de nosso semelhante é muito comum. O que lembra Jung com a sua teoria da sombra, que, segundo ele, nós temos uma tendência, e fazemos isso geralmente, de colocarmos os nossos defeitos no nosso próximo. É uma tendência nossa. Aliás, eu lembro que a doutrina de Lenin, que foi o que fez a Revolução Bolchevista da União Soviética em 1917, ele fala: todos os defeitos, as falhas que vocês tiverem, joguem a culpa no inimigo. E esse inimigo acaba sendo, então, tido como o causador dos problemas da sociedade. Então, ele dá esse conselho. Quer dizer, se bem que ele viveu antes do que o Jung, né? Mas o Lenin deu asa a esse argumento do Jung, que Jung reconhece que isso é uma verdade, mas ele não nos aconselha a fazermos isso, é o contrário. E Jesus, em primeiro lugar, fala sobre isso, né? Sobre essa nossa renúncia que nós devemos ter para sermos discípulos dele, e lembrando um exemplo que esclarece bem. Nós não nos preocupamos com um cisco em um dos nossos olhos, não é? Ou melhor dizendo, nós não nos preocupamos com uma trave em um de nossos olhos e nos preocupamos com um cisco no olho de nosso semelhante. Quer dizer, a nossa tendência é não enxergarmos os grandes erros que nós cometemos e estamos sempre prontos a criticarmos os menores defeitos do nosso semelhante. Essa é a nossa tendência. Isso ia ser dominado pelos vícios, principalmente pelo ego, pelo egoísmo, e jamais ficarmos preocupados com o engrandecimento do nosso semelhante. Queremos sempre colocar o nosso semelhante inferior a nós e nós superior a eles, o que é um grande defeito nosso no nível de nossa evolução atual. Isso acontece a toda hora conosco, infelizmente. Temos que combater isso se queremos crescer moral e espiritualmente. Aquilo que no outro me incomoda é o que eu tenho muito em mim, Chaves. Porque a pessoa tem um defeito e aquele defeito dele me incomoda demais. E quer dizer, aquilo que me incomoda, eu projeto o meu defeito no defeito dele. Isso, é a nossa tendência. Agora, a gente pode combater isso, não é? E ser mais tolerante, aí entra a virtude da tolerância. Tolerar o defeito do nosso semelhante, não criticar,
deixar passar, não é? Não ficar diferente com ele, perdoar. E a nossa tendência é essa de fato, que você falou aí. É eu querer colocar as minhas falhas no outro e as minhas mesmo eu continuo com elas. É a nossa tendência, então temos que combater isso. Quer dizer, Jesus está fazendo aí uma advertência para nós, não é? Abrindo os nossos olhos para nós enxergarmos essa grande verdade. E que também outras partes do Evangelho falam semelhantes coisas, né? E também os autores dos demais textos do Novo Testamento também falam, principalmente São Paulo e São João. Isso aí né, já é de conhecimento nosso que o nosso maior inimigo é o nosso ego mesmo. E cotidianamente, né, a gente usa esse tipo de pretexto, de argumento, quando nós não reconhecemos o nosso erro, quando alguém aponta de leve, fulano, você estava pegando meio pesado ontem. Aí como é que a gente responde? Não, mas você viu quem que começou? Você viu quem que provocou? Do mesmo modo também, trocando a coisa aí, quando nas boas ações, a gente faz justamente o contrário. Quando nosso companheiro lá, o nosso irmão lá, o nosso semelhante, ele faz ao contrário disso que está sendo falado aqui, ele é autor de uma ação boa, uma ação espetacular, útil, necessária, e a gente participa também dessa obra, mas a gente sempre, isso faz parte da gente, até que a gente consiga evoluir, não é? A gente sempre acha que a nossa parte foi importante. Olha, você viu o negócio lá, nós que pegamos, sabe? Se eu não pego na frente lá, não saía, não. Você vê que o pessoal colaborou, a gente está satisfeito, tudo. Mas isso aí o texto nos convida a meditarmos e a lutarmos, porque essa luta é árdua e às vezes a gente o faz sem nem notar que está fazendo. Essa tendência natural que nós temos está no nosso ímã, está no nosso íntimo. Nós temos essa coisa de superdimensionar o erro alheio, diminuindo então as boas ações. E o nosso, justamente o contrário. O nosso mal foi pequeno, sem efeito, não tive nem essa intenção de fazer. Né? O nosso pode ser desculpado. Mas você viu, do outro ser cobrado. do outro ele falou, mas você viu que foi ele que provocou, foi ele que começou. Nós temos que parar um pouco com esse negócio de ficar dependendo a nossa ação da ação do outro, da iniciativa ou da omissão do outro. E realmente é uma lição que busca muito pela nossa reflexão, estudo e comprometimento, né, de melhorarmos e de ultrapassarmos essa barreira aí, que é a mais difícil, como o próprio Jesus nos disse, que o nosso ego, ele é realmente uma coisa... Maior inimigo nosso. E a teologia chama isso aí de consciência embotada. O que é consciência embotada? É o indivíduo fazer o mal por hábito, até automaticamente, e sem perceber que ele está fazendo o mal. Tão acostumado que ele está em fazer o mal. Consciência embotada. E esse que tem a consciência embotada é exatamente aquele que está dominado pelos vícios. A virtude está longe dele. E, em outras palavras, ele está caminhando no sentido contrário da evolução moral e espiritual dele. E são pessoas que estão num nível de evolução atrasado, né? E para as quais nós devemos ter misericórdia, tolerância, tentar ajudá-las, né, de algum modo, e fechando os olhos para
esses erros delas, porque elas fazem esses erros inconscientemente até. Não percebem. Não, de repente a pessoa está incorporada, aquilo já passou a fazer parte do dia a dia, ela não percebe, a extensão pelo menos ela não alcança. Como é que a gente pode fazer para mudar, Levi? Eu acho que a reflexão são preces e comportamento, né? Falar com essas pessoas de maneira dócil, né? De maneira bem indireta às vezes, e procurar entender o erro do outro, que o nosso já foi cometido antes até. Então eu acho que é por aí. Repito, um capítulo que merece estudo, né? E uma reflexão bem profunda. E a gente tentar melhorar. Não é fácil, mas eu acho que a vontade, né? Eu acho que a vontade já é um princípio. Tem alguma receita para nós, Chave? Para a gente fazer essa transformação? É o esforço, né? Mesmo que a pessoa não consiga resultados positivos, mas no ela fazer um certo esforço para melhorar-se, já é válido. Concordo. Ela já despertou para a verdade, para seguir o caminho certo, correto, né? Então, devagar, porque a evolução é como a lei da natureza, como diz Einstein, não dá salto à lei da natureza. E a nossa evolução espiritual e moral também não dá salto. Ela vai devagar. Mas também nós temos todas as eternidades pela frente para fazermos essa nossa evolução. Até um dia que cheguemos a ser perfeitos, semelhantes a Deus. Porque Deus nos criou semelhantes a Ele, mas em forma de semente. E cabe a nós cuidarmos dessa semente para que ela se transforme numa árvore, e se possível numa árvore frondosa, forte, gigante, que vai dar bons frutos, nem que seja uma sombra boa para o caminhante cansado pela estrada. Então, esse nosso esforço, ele já é muito importante. Se não tivermos muito sucesso, não importa. O importante é o esforço. E nós vamos conseguir concretizar esse esforço. É claro que é com uma vontade verdadeira de melhorarmos, não é? E vamos conseguir frutos, sim. E pelas eternidades afora, como eu comecei a dizer, vamos um dia ser anjos, quer dizer, espíritos iluminados, mas essa evolução não para nunca, porque os próprios anjos continuam também a sua evolução, para que eles que são também espíritos humanos, um dia se tornem verdadeiramente semelhantes a Deus, em perfeição. Não iguais a Ele, porque nunca um ser vai ser igual a Deus em perfeição, porque a perfeição de Deus é infinita. Mas termos uma perfeição semelhante a dele, todos um dia poderemos ter. Muito bem. Nós entendemos aí que o Cristo disse, né? Para que nós não ficar preocupado com um cisco, né, nos olhos do nosso irmão, mas sim com a trave que está em nossos olhos. A trave é bem maior do que o cisco, né? Mas que a gente tem que preocupar em tirar a nossa trave e não preocupar com os pequenos defeitos dos outros. Não enxergar os nossos defeitos, mesmo gigantescos, e vendo os defeitos mínimos no nosso semelhante. Mas nós estamos chegando ao final do nosso programa. Queremos dizer a todos, né, que a editora e distribuidora de livro espírita Chico Xavier
e está aí com uma promoção muito boa, vendendo exclusivo todos com 50%. E você queira conhecer as obras da editora Chico Xavier, inclusive agora nós só estamos aí, né, chegando aí com o Livro dos Espíritos, você pode adquirir aqui também, tradução do José Reis Chaves. O telefone é o 0800 283 7147. 0800 283 7147. Liga no horário comercial. Chaves, suas considerações finais, Demir. Jardel, muito obrigado pela colaboração da gravação dos vídeos. Obrigado, Zordino, obrigado, Ademir, obrigado, Jardel, na técnica da filmagem ali, dessa nossa reunião, dessa nossa mesa redonda, trocando ideias evangélicas, no sentido de queremos colaborar com a nossa própria evolução e com a evolução de todos os nossos irmãos que estão em sintonia conosco, através das ondas artesianas da Rádio Boa Nova. Aos companheiros de mesa, aos queridos ouvintes, nosso técnico Jardel, muito obrigado pela atenção, por participarmos desse momento de estudo aqui. Esperamos de alguma forma ter sido úteis e aguardamos uma nova oportunidade, se Deus assim o permitir. Até uma próxima. Boa noite a todos e até semana que vem, se Deus quiser. Muita paz para todos.